ter sucesso na vida é você, quando chegar na sua velhice, você ver que os teus filhos estão escolhendo passar os feriados com você, na sua casa, junto contigo, né? Eu acho que esse é o maior sucesso da vida. E para a gente ter esse sucesso, a gente precisa ser exemplo, né? Para os nossos filhos, a gente precisa mostrar para eles o caminho, né? E só tem um caminho. O grande problema hoje no mundo, e o mundo, a gente sabe que jaz no maligno, né? O Deus desse século cegou o entendimento de muita gente boa. E a gente estava falando sobre isso antes de iniciar o podcast. Aliás, eu estava conversando aqui com o Eduardo, responsável por esse estúdio, antes da Karina chegar, depois conversando com a Karina. Se tudo isso estivesse sendo filmado, já era um podcast, inclusive, né? Mas tem tantas pessoas que, você que está me ouvindo sabe, né? Que estão cegadas mesmo, estão cegas por causa do que a gente sabe que é o que governa esse mundo, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? Jesus falou que ele venceu o mundo e a gente só pode orar. Oraram por mim. Eu estava conversando com a Karina, uma das coisas que a gente falou, se você olha no meu Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu publiquei um vídeo há pouco tempo que quando chegou a 1,5 milhão de views, o meu áudio sumiu. E eu não consigo ter explicação, porque o fundo musical continuou, o áudio sumiu, eu tentei publicar de novo, republicar, tentei até republicar algumas postagens que sites cristãos fizeram. Também não consigo? Não consegui também, mas eu vou gravar ele de novo. Aliás, eu vou falar aqui agora, inclusive, o que eu falei nesse vídeo. Basicamente, o que eu estou falando é, pensa numa pessoa inconvertível. Uma pessoa que, quando fala de Bíblia, levanta porque ela fala, não, Bíblia, para mim, é a história da carochinha. Não quero participar sobre isso. Fiquem conversando vocês aí, porque senão a gente vai se desentender. Eu era essa pessoa. E hoje eu falo da palavra de Deus com muita fé e com muita segurança de que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Por que isso aconteceu? Simplesmente porque oraram por mim. Uma pessoa orou por mim há cerca de 30 anos atrás, 30 e pouquinhos. O nome dessa pessoa é Dona Inalda Vieira de Carvalho, que já está com o Papai do Céu. Ela orava por mim e convidava para ir na igreja. E eu não ia. Até que um dia eu falei, quer saber, eu vou tipo, meio que para agradá-la, para ser educado. E eu fui para um ambiente onde eu fui muito bem recebido, onde as pessoas me abraçavam, as pessoas adoravam a Deus, e eu não estava acostumado a ver aquilo. Fiquei até constrangido, confesso. Pessoas aplaudindo ao Senhor. Eu falei, né, pensava assim, esse pessoal está meio doido, hein? Não sei o quê. Mas eu senti algo diferente, uma paz naquele lugar. Pouquíssimo tempo depois aconteceu uma situação bem constrangedora na minha vida, Karina. A gente pode até falar sobre isso depois. Você se lembra? Eu fui preso, mas não fui para a cadeia. Eu explico. Eu era tenente da Força Aérea Brasileira, mas já fazia televisão. Já era ator e trabalhava... Sim, o meu comandante assistia em Zorra Total. O Chico Anísio foi o primeiro que me deu a oportunidade. Pouca gente sabe disso. Mas o Chico Anísio foi o primeiro que me deu a oportunidade. Eu era modelo também da Ford Model, já tinha meu DRT, a minha carteira de ator, digamos assim, e fui indicado para fazer um teste com o Chico Anísio, para fazer um programa dele. Foram 150 homens, 150 mulheres, 2 homens e 2 mulheres foram aprovados, eu fui um desses. E nessa época, o Chico Anísio tinha um programa chamado Chico Total. Durou 1 ano e 2 meses o contrato, ele se acidentou, ele caiu na piscina, fraturou a mandíbula, ficou até um tempo com a boca meio torta, fazendo fisioterapia, o programa teve que ser interrompido por causa disso, mas era um sucesso. O Chico Anísio era um grande mestre, né, do humor, como poucos. E ali foi a minha primeira participação na televisão. Mas, por causa disso, eu comecei também a fazer teatro. E a minha primeira peça de teatro adulta
Primeiro eu fiz uma infantil, depois eu fiz essa adulta, em Ipanema, num teatro pequeno, mas a peça estava sempre vazia, nos primeiros dias. E eu já estava finalizando o meu tempo na Força Aérea Brasileira, como R2. Eu fiquei 5 anos. Eu optei por não continuar, eu podia ficar até 9 anos. Eu estava na última semana da minha carreira de militar na ativa. E saiu uma foto no jornal o Globo, onde eu já sabia que eu não podia fazer foto fardado, porque era contra o regulamento disciplinar da aeronáutica. Eu não podia fazer foto para ser publicada em mídia fardado. Por que eu sabia disso? Porque na base aérea do Galeão, onde eu trabalhava como dentista, uma vez um fotógrafo foi lá de uma revista, que eu não me lembro bem o nome, para fazer uma matéria comigo, e estou lá fotografando com o uniforme, o 7º, que é o uniforme azul, fotografando de branco também, atendendo, perto dos aviões. O major me viu e falou: Machado, essas fotos aí são para você ou isso aí é profissional? Porque ele deve ter visto que o fotógrafo era profissional. Eu falei: não, é para uma revista, major. Ô, Machado, não pode não, hein? É contra o regulamento, eu não sabia. Eu pedi para não ser publicada aquelas fotos, não foram publicadas, de fato, ali eu fiquei sabendo, eu falei: pô, major, eu não sabia, então não vamos publicar, não vamos fazer, desculpa, a matéria não aconteceu. Mas eles ficavam me insistindo: poxa, mas que legal, um tenente que é ator também, né? Isso é mídia, né? Vamos divulgar a tua peça. Daí eu falei: poxa, mas com farda eu não posso. Tá bom, então não vamos fazer com farda. Você está na praia, de sunga, é bom que apareça a tatuagem que você tem do teu personagem. Meu personagem tinha uma tatuagem, que era a esposa dele, tatuada no peito. E aí você bota a farda do lado, dobradinha. Eu topei fazer isso. E aí saiu no jornal o Globo essa foto, e eu fui chamado pelo meu comandante, e não pude sair mais do quartel. 15 dias dentro do quartel, não fica atrás das grades, porque o oficial não fica. É um spa, na verdade, você tem ali o cassino dos oficiais, você pode receber os amigos, tem piscina, tem a sala de musculação, tem o restaurante. Mas você ficar impedido de ir e vir é algo muito complicado. E passar por isso é uma experiência que eu não quero para ninguém. Porque, independente de estar atrás de grades ou estar preso no lugar que você não pode sair ou entrar, e também a condenação, né, é algo que te traz. Só que isso tudo foi revertido, foi uma maldição que foi revertida por uma bênção, de uma forma incrível. Porque saiu em todos os jornais e revistas, e a mídia ficou assim muito do meu lado, porque não tinha um motivo plausível. E na verdade, eu vou dizer aqui, o meu comandante falou que estava me dando a punição por 3 motivos. Um é eu ter feito a foto. 2, eu estar ainda na ativa, naquela última semana, mas ainda estava na ativa. Embora eu já não precisasse mais ir no quartel, porque eu já tinha cumprido o meu tempo. Mas o número 3, que era o mais complicado. O texto da foto dizia que eu estava interpretando um papel de um homossexual, embora não fosse. Tinha um papel de um homossexual de outro ator na peça, mas saiu dizendo que era meu esse papel. E então esse era um dos 3 motivos. E aí a mídia, de certa forma, identificou isso, porque estava escrito ali no texto, e ficou do seu lado, achando um absurdo. Achando que foi algo preconceituoso, exagerado e fora do que realmente seria cabível. Consequentemente, a minha peça, a partir de então, lotado, todos os dias, filas que davam volta no quarteirão, o pessoal voltava, sold out, todo dia lotado. E eu fui visto por muita gente, inclusive por diretores, por produtores de elenco. Aí eu fui chamado para fazer a minha primeira novela, que foi Mandacaru, com o falecido Walter Avancini pai, um gênio da teledramaturgia. Depois eu fui para Globo fazer Labirinto, porque o diretor de Labirinto, o autor, na verdade, me viu no teatro e me convidou para fazer teste para a peça dele. E as coisas foram acontecendo. Então foi uma maldição que foi transformada numa bênção. E quando eu percebi que aquilo estava sendo uma bênção, quando eu saí do quartel, a primeira coisa que eu quis fazer foi agradecer a Deus, porque aquela maldição foi transformada numa bênção. Eu vou agradecer a Deus. Onde que eu vou agradecer a Deus? Eu não consegui pensar em outro lugar, a não ser aquela igreja que eu tinha sentido
algo diferente. E aí, quando eu fui lá por minha vontade, aí foi diferente mesmo, aí o Espírito Santo me tocou. Você já tinha alguma fé antes? Olha, Você Karina. frequentava outro lugar? Você, além dessa pessoa que orava por você, quem Boa era pergunta. Deus para você? Boa pergunta, porque eu sempre procurei. Quem procura, encontra, lembra? Está escrito na Bíblia, né? Procure, e procure de coração, porque você vai encontrar. E eu sempre procurei a Deus, mas eu procurava em outros lugares. Eu acreditava que todos os caminhos levavam a Deus. Eu vim de uma família de origem católica, que não tinha conhecimento bíblico. A minha mãe, ela ia receber passes em centros de quimbanda até, que é mais forte do que umbanda. Eu fui levado por ela. Assim que eu entrei na Rede Globo, no Chico Anísio, um ano depois, mais ou menos, eu conheci Jesus. Mas antes de conhecer Jesus, eu conheci outras oportunidades. Eu comecei a frequentar uma irmandade chamada Verdade Eterna, olha o nome. E lá você passava por passes, cromoterapia, terapia de luzes, como é que é? Aquelas coisas, cromoterapia, outras coisas, fogo, esotéricas, o esoterismo puro, muitas coisas estranhas. Fala-se de Jesus nesses lugares, mas Jesus é colocado como um mestre espiritual, assim como outros tantos, no mesmo patamar destes outros tantos mestres espirituais. E comecei a frequentar o kardecismo. E durante 10 anos eu frequentei o kardecismo. Então eu tinha certas crenças incrustadas no meu coração, como por exemplo a crença na reencarnação, que para mim eu tinha provas da reencarnação. Porque eu estudava a fundo, eu sempre gostei de ir a fundo em tudo que eu tinha acesso. E eu buscava me espiritualizar. Então eu lia livros sobre espiritualização, espiritualidade, sobre se espiritualizar. E eu tinha certas verdades na minha mente, como por exemplo a reencarnação, através da hipnose, né, você pode voltar à cena de um crime e ver o que você não lembra, porque está aqui na tua mente, tudo que você viveu e tudo que você viu. Mas eu acreditava que a gente podia ir além, em outras vidas, e lembrar-se de vidas que você viveu no passado. Então, quando eu conheci a Jesus, e eu pedi a Ele para entrar no meu coração e ser o meu Senhor, o meu dono, meu Salvador, eu comecei a contrapor muitas verdades que eu tinha com o que eu estava começando a conhecer, que eu não conhecia. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu conhecia o Evangelho segundo os Espíritos, que Allan Kardec escreveu consultando centenas de médiums. E colocava aquilo ali como verdades, né? Então, Deus me respondeu em todas as minhas perguntas. Ou Ele me respondia num sonho, ou numa experiência espiritual, ou através de alguém, ou através de alguma coisa que eu lia, que o Espírito Santo me mostrava. Mas tinha algo que eu fazia antes de pedir a Jesus para ser o meu Senhor, que parou de acontecer, e que para mim era muito espiritual, que era a viagem astral. Eu saía do meu corpo em espírito.